Olá, senhores. Vamos fazer agora uma revisão da disciplina Direito Penal 4, ministrada aí na Uniron, tanto no campus do shopping quanto no campus lá da Avenida Mamoré, né? Durante este primeiro bimestre, né, nós iniciamos aí o estudo dos crimes em espécie, especificamente lá os crimes contra a dignidade sexual, né? Iniciamos os estudos contra os crimes, dos crimes, né? Aliás, não o estudo contra os crimes, né? Mas os crimes contra a dignidade sexual. Iniciamos esse estudo lá, analisando a Lei 12.015 de 2009, né? Importante ressaltar que do ano de 2009 para 2000, até 2022, houve aí uma importante atualização legislativa que possibilitou um robustecer do sistema de enfrentamento contra os crimes, não contra os crimes, né, mas contra as ações que ferem lá a dignidade sexual. Então vejam, senhores, na Lei 12.015 de 2009, ela modificou o preceito primário do artigo 213 do Código Penal Brasileiro, né? Então, ficou com o seguinte conteúdo agora, né? A descrição da seguinte conduta, né? Constranger alguém. Então, este alguém aqui pode ser uma mulher ou pode ser um homem, né? Até 2008 só poderia ser uma mulher, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal. Essa conjunção carnal, ela é uma das modalidades do estupro. Até 2008, para ser estupro, só poderia ser conjunção carnal. Então, aqui a conjunção carnal é a cópula do órgão sexual masculino no órgão feminino, né? Ou a praticar ou permitir que consigo se pratique outro ato libidinoso. Então, libidinoso vem de libido. Libido está relacionado a interesse, a desejo sexual. Então percebam que até 2009, antes da Lei 2015, somente mulher que fosse vítima de conjunção carnal é que poderia ser vítima de estupro. Qualquer outro ato libidinoso, sexo oral, sexo anal, uma passada de mão, uma lambida, né? Ela não se encaixaria no preceito primário do artigo 213, prevê uma pena de 6 a 10 anos de reclusão, mas em 2008 se encaixaria no artigo 214, que tratava lá de ato libidinoso diverso da condição carnal. Por vezes, senhores, o constrangimento e o sofrimento e a violência era igual ou maior até do que a própria condição carnal, e assim a pena era menor, simplesmente pelo fato de não ter tido lá a condição carnal. Houve aí esse avançar da legislação, né? Reclusão de 6 a 10 anos, o preceito secundário. E nós temos aqui algumas formas que são causas de aumento de pena, são causas que qualificam o crime, né? Se dá conduta, ou seja, conduta descrita aqui no preceito primário, resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14 anos, eu tenho aqui um aumento da pena de 8 a 12 anos, ou seja, se eu tenho uma ação no preceito secundário, através de uma circunstância, isso aqui é uma qualificadora, né? Se da conduta resulta morte, eu tenho aqui então a reclusão de 12 a 30 anos. Então perceba que aqui eu tenho duas formas do estupro qualificado. Eu tenho um estupro simples, no caput do artigo 213, e eu tenho um estupro qualificado no parágrafo 1º, com pena de 8 a 12 anos, lembrando que o estupro simples, a pena é de 6 a 10 anos. Aqui no estupro qualificado, na primeira forma, pena de 8 a 12 anos, e na segunda forma, se resultar morte, pena de 12 a 30 anos, né? Continuando aqui, pessoal. Aqui, nós vamos ver a diferença, né, básica aí do crime de estupro antes e depois da Lei 12.015. Antes da Lei 12.015, né,
A elementar do tipo era constranger a conjunção carnal. Aqui, a cópula do órgão masculino no órgão feminino. Depois passou a ser o quê? O constrangimento, né? O constrangimento que obriga lá a conjunção carnal ou um ato libidinoso diverso, né? Antes da lei 2015, era um crime bipróprio. Por quê? Porque apenas homem poderia ser o sujeito ativo e apenas a mulher poderia ser o sujeito passivo, né? Desse crime, ser a vítima. Hoje, tanto se houver conjunção carnal, quanto se houver outro ato libidinoso, outro ato de libidinagem, continua sendo possível lá a questão do estupro. Algo a ser apontado também é que não houve abolicio criminis do ato libidinoso diverso da constituição carnal, que era previsto no artigo 214, mas o princípio da continuidade normativo típica, né? Eu tinha aqui o artigo 214, opa, borrei aqui o negócio. Tinha aqui o artigo 214, que ele previa uma conduta, descrevia uma conduta, né? Atentado violento ao pudor era constranger a atos libidinosos diversos da condição carnal. Sujeito ativo podia ser qualquer pessoa, sujeito passivo poderia ser qualquer pessoa. Essa conduta migra do 213, aliás, 214, para o 213 e continua sendo crime. Este aqui é o princípio da continuidade delitivo típica, né? Perceba que hoje, né, é um crime bicomum. Por quê? Porque o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, tanto homem quanto mulher, e o sujeito passivo, que é a vítima, também pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa, né? Então, não se exige mais aquela característica diferente entre os dois. E tem uma observação, senhores. O estupro, em todas as suas modalidades, seja com ato libidinoso, seja com conjunção carnal, seja um estupro de vulnerável, ele será crime hediondo, sempre. Sempre será crime hediondo. Por quê? Porque ele está descrito na lei dos crimes hediondos. A lei 8.072, ela traz os seguintes dizeres, ó. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal. Isso aqui é o Código Penal brasileiro, né? É o decreto 2.848 de 1940, né? Tanto na modalidade consumada quanto tentada. Tanto consumado quanto tentado será hediondo. Então tá lá, ó, no artigo 1º, no inciso 5, o estupro. Artigo 213, caput, parágrafos 1º e parágrafo 2º. Tanto na modalidade simples ou qualificada, o estupro será crime hediondo, né? Bem como o estupro de vulnerável, no artigo 217-A, os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, né? Com relação ao sujeito ativo, é um crime comum hoje, pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive por uma mulher, né? Sujeito passivo também é um crime comum, por isso que é chamado de um crime bicomum, né? Pode figurar como vítima qualquer pessoa, tanto no sujeito ativo quanto no sujeito passivo. É possível aí que seja configurado o crime de estupro. Existe também, senhores, uma situação que é chamada de estupro coletivo, né? Para que se tenha um estupro coletivo, é necessário, para que eu venha tipificar o estupro coletivo, é necessário um número plural de agentes concorrendo para o mesmo evento, existindo liame subjetivo entre eles. Olha só, senhores, não precisa necessariamente praticar a conduta sexual, né? Ele pode segurar, ele pode intimidar, ele pode ameaçar. Ele deve, ao fim e ao cabo, aqui, ó, concorrer. Ele deve concorrer para o crime, né?
concorrendo para o crime, estaremos diante aí de um estupro coletivo. E veja a diferença trazida, né, em 2018 pela Lei 13.718, né? Antes de 2018, o estupro coletivo ele era uma mera causa de aumento de pena. Dizia aqui, ó, a pena é aumentada da quarta parte quando? Se o crime é cometido em concurso de duas ou mais pessoas, lá na inteligência do artigo 29 do Código Penal Brasileiro. Porém, com a Lei 13.718, essa causa de aumento de pena é da seguinte forma: a pena é aumentada de quarta parte se o crime é cometido com concurso de duas ou mais pessoas. Aí tem aqui, ó, quarta parte. Aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado. Aí tem a descrição aqui, ó, estupro coletivo. O que é o estupro coletivo? Mediante o concurso de duas ou mais agentes, né? Então veja que não é mais aquela quarta parte de aumento, né? Então se eu tenho uma pluralidade de agentes, eu tenho aqui um aumento pode ser de 1/3 a 2/3, né? E também traz lá a figura do chamado estupro corretivo, né? Para controle de comportamentos social ou sexual da vítima, né? Isso aqui, antes da lei 2018, era analisado lá pelo juiz com relação quando ele ia analisar as circunstâncias judiciais, né? As chamadas circunstâncias judiciais, na primeira fase de aplicação da pena, né? Quando vai fazer aquele critério trifásico, na primeira fase, o juiz analisa as circunstâncias judiciais do artigo 59. Então vamos lá, senhores. Dando continuidade aqui. Seria possível que o marido figurasse como sujeito ativo do estupro, tendo como vítima a esposa? Percebam, senhores, que até o próprio Código Civil, ele traz lá algumas situações relacionadas às obrigações do casamento, né? Inclusive pode ser causa do fim da sociedade conjugal, essa não realização do ato sexual, né? Pode servir como justa causa. Mas isso não quer dizer que não venha configurar crime. Antigamente havia doutrinador que pela legislação não mencionar, ele dizia que poderia, e entre eles Nelson Hungria, né, grande penalista brasileiro, que dependendo do caso concreto, poderia ser até um exercício regular de direito lá do marido para com a esposa e vice-versa, né? Mas hoje nós temos uma causa de aumento de pena específica trazida pelo artigo 226, que é o seguinte, ó, a pena é aumentada da metade se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge. Quem é o cônjuge? É o marido. O marido e a esposa, né? Tanto o marido quanto a esposa. Então, se tanto o marido quanto a esposa constrange, mediante violência ou grave ameaça, né, ou o companheiro, nós temos aqui um crime de estupro, previsto no artigo 213, no preceito secundário, no preceito primário, com uma pena que vai variar de 6 a 10 anos, podendo ser aumentada aqui da metade, pela condição de cônjuge ou companheiro. Então a resposta aqui, ó, é sim. O marido pode sim. Assim como a esposa também pode, o companheiro também pode, né? A companheira também pode. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras, né? Trazida pela Lei Maria da Penha. A Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, traz lá como forma de violência, né? Familiar contra a mulher. A primeira delas aqui, né? A violência sexual. Violência sexual entendida como qualquer conduta que constranja a presenciar, manter
ou a participar de relação sexual não desejada. Mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, né? Então percebam, senhores, é possível sim que o marido venha a figurar ali no polo passivo de um crime de estupro, né? Então hoje, o estupro ele se configura quando eu tenho constrangimento mais atos de libidinagem. Por quê? Olha só, qual é a elementar do estupro? É o constrangimento. Até 2009, como nós falamos, né? Para ser crime de estupro, nós deveríamos ter ali o constrangimento mais a conjunção carnal. Com o avançar da legislação, hoje é o constrangimento mais atos de libidinagem. Por quê? Porque se houver atos de libidinagem, quaisquer que sejam, mas forem consentidos, não é estupro, senhores. Não é estupro. Para haver estupro, deve ter o não consentimento. E a prática do ato deve ser através de um constrangimento. Aí estou diante lá de um crime de estupro, né? Dando prosseguimento aqui, senhores. Então, o que significa constrangimento, né? Constrangimento é violência física, violência moral, né, que seria a grave ameaça. A simples ameaça não caracteriza o estupro. Por exemplo, olha, se você não sair comigo, eu vou me separar de você. Se você não sair comigo, nós não vamos mais ficar noivos, né? Isso não configura estupro. Isso não configura, né? É aquela ameaça simples. Deve haver uma ameaça mais contundente. Olha, se você não mantiver relações sexuais comigo, eu vou estuprar a sua filha. Eu vou matar a sua mãe. Eu vou bater em você. Alguma coisa nesse sentido, para que eu tenha realmente um constrangimento. Aquele mero temor reverencial, ele não vem lá, segundo a melhor doutrina, trazer, né, a configuração do estupro. Vamos lá, pessoal. E como é que você vai fazer para saber se essa ameaça é grave ou não? Né? Você é delegado de polícia, você é policial militar, você atuando aí como assessor, ou mesmo como promotor de justiça, magistrado, né? Como que você vai fazer para saber se a ameaça ela é grave ou não? Né? Você vai analisar lá as circunstâncias do caso concreto. Analisa circunstâncias do caso concreto, aliadas à figura do homem médio, né? Ao homem médio caberia é, entender que aquilo seria grave, né? Pode ser que não, né? Pode ser que não. Então você vai dentro do caso concreto e analisa a média da sociedade aí para saber. Então, o que seriam atos de libidinagem? Né? A própria conjunção carnal, né? É um ato de libidinagem, lá a cópula do órgão masculino no órgão feminino, ou outro ato libidinoso, tão grave quanto a conjunção carnal, podendo ser aqui sexo anal, sexo oral, é, intrafemoral, né? É, entre outras ações aí trazidas aqui pela doutrina, né? Aí uma pergunta aqui, né? Pergunta de concurso, né? Essa pergunta aqui eu encontrei ela em um livro muito bom, que é o livro do professor Rogério Sanches Cunha, né? Rogério Sanches Cunha, ele é promotor de justiça em São Paulo, e ele tem um livro muito didático, inclusive com vários quadros, vários esquemas, né? Recomendo aí para quem tá estudando aí aos meus alunos, né, que utilizem essa obra. E ele traz assim algumas aplicações, né, algumas experiências que ele teve como promotor, e alguns exemplos assim que clarificam muito a compreensão do direito penal, né? Então, olha só a pergunta, ó. O crime de estupro exige contato físico entre os sujeitos? Senhores, quando nós estudamos o conceito analítico de crime, lá em Direito Penal 2, nós vemos lá que o crime, estruturalmente falando, ele tem três substratos: o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. No fato típico, eu tenho elementos.
Quais são os elementos do fato típico? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Olha só, eu tenho que ter conduta. Agora, resultado eu só tenho nos crimes materiais. Nos crimes formais não tem resultado. E também não tem nexo causal, porque não tem resultado. Né? Eu tenho nexo normativo. Né? Eu vou enquadrar a conduta dentro do que diz a norma. E o estupro, o crime sexual, fala assim: constranger alguém à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça ou outro ato libidinoso. Tem como ter um ato libidinoso ou conjunção carnal sem contato físico? Conjunção carnal não tem. Mas o ato libidinoso ele também configura estupro. Existe a possibilidade de ter um ato libidinoso sem contato físico? Olha só que interessante que traz, né, as correntes. Uma primeira corrente, ela diz o seguinte, ó, que o contato físico é indispensável. Se não tenho contato físico, se esse está ausente, eu tenho um simples constrangimento ilegal aqui. Né? Eu tenho uma segunda corrente, e vale anotar que essa segunda corrente ela prevalece, que diz o seguinte, ó, que o contato físico ele é absolutamente dispensável. E traz como exemplo aqui, ó, mediante violência, moral ou física, né, o agente obriga a vítima a se despir e a se masturbar e vai ali saciar a própria lascívia vendo aquela cena, né, vendo aquela cena. Perceba que pela corrente que prevalece no Brasil, essa resposta da pergunta aqui, ó, seria não. Que o crime de estupro não exige contato físico entre os sujeitos, sendo possível, inclusive, um estupro virtual. Né? Alguém liga no telefone e pratica lá um estupro virtual ou pela internet ou alguma coisa assim. Bem? Então vamos lá, gente. Dando continuidade aqui à nossa revisão, né? Já caminhando aqui para o final. A voluntariedade é o dolo de praticar, né, a conduta, e a satisfação da própria lascívia é a finalidade especial do crime. Aliás, senhores, a satisfação da própria lascívia, ela não é a finalidade. Porque nós temos lá aquela questão do estupro corretivo, né? Às vezes a finalidade do crime não é satisfazer a própria lascívia, mas sim, né, por raiva, por ódio, também o chamado estupro coletivo lá, né? Então nem sempre quem pratica um crime de estupro vai estar fazendo para saciar a própria lascívia ali, mas pode ter um outro fator motivador. Consuma-se com a prática efetiva do ato de libidinagem visado pelo agente, né? É um delito material, mas também tem aquela possibilidade de não ter contato físico. É simplesmente possível, plenamente possível a tentativa, porque é um crime plurissubsistente, né? Ele é dividido em partes. E tem uma pergunta aqui, também trazida no trabalho do professor Rogério Sanches Cunha, né? Sobre o stalking, né? Como você vai tipificar, né? E esse crime aqui, ó, ele é a conjunção carnal com a vítima. A mulher condiciona a conjunção carnal. Então, se ela condiciona, é consentida. Mas ela fala assim, ó, não, pode ter a conjunção carnal, porém tem que ser de preservativo. Trata-se de relação sexual consentida, então, né? Mas a mulher exige o uso do preservativo. E durante o ato sexual, né, o agente vai lá e retira o preservativo. Neste caso aqui, né, eu tenho o artigo 215, que é a questão lá do engodo, né, do engano. Deixa eu melhorar esse meu número aqui, porque tá aparecendo outro número esse meu 5, né? Agora, se o agente retira e usa de violência ou grave ameaça para continuar a relação sexual, aí vai ser estupro, porque eu tenho aqui em cena a figura do constrangimento. Eu tenho aqui o constrangimento. Mas agora, se ele só enganar ela, eu tenho lá o artigo 215, né? Seria lá a fraude, né? Seria a fraude prevista no artigo 215. As formas qualificadas do estupro, né? As primeiras do parágrafo 1º.
vítima menor de 18 anos e maior de 14. Por quê, senhores? Porque se ela for menor de 14, eu tenho outro tipo penal. Eu saio do artigo 213, aqui se ela for menor de 14, eu saio do 213 e vou para o 217A, que é o estupro de vulnerável, com pena de 8 a 15 anos. Né? E aqui ela é um pouco menor a pena, mas não tão grave quanto a pena do 217A. Então, é aquela vítima que tem mais de 14 e menos de 18 anos. Né? Então, antes, quem estava entre 14 e 18, né, era uma circunstância judicial desfavorável, né, que era a condição da vítima, analisada na primeira fase da aplicação da pena. E hoje não, né? A partir de 2009, com essa evolução legislativa, eu tenho lá uma pena de 8 a 12 anos, se pelo estupro qualificado, pelo fato da vítima ser menor de 18 e maior de 14 anos, né? Para incidir a qualificadora também é importante, né, e imprescindível que o agente conheça a condição etária da vítima, evitando-se responsabilidade penal objetiva. Aqui não é objetiva, né? Ele tem que conhecer e tem que saber que ela tem menos de 18 anos e ela tem mais de 14 anos. Pode ser que uma moça que tem uma compleição física maior, né, que aparente ter mais idade, o agente não sabe e não é possível essa qualificadora. Se do estupro resultar lesão corporal grave, né, antes, né, não abrangia grave ameaça, e hoje, se da conduta resulta lesão corporal grave, abrange a violência física e moral. Então pode ser que eu considere essa lesão, né, como grave, uma violência moral. A pessoa fica com traumas, né? Ela fica com dificuldades. E é o seguinte, né? Mais uma observação. Se a lesão grave é resultado qualificador culposo, eu estou diante de um préter dolo. Eu tenho culpa dolo na conduta antecedente e culpa na consequente, né? É o crime préter intencional. Se aceita ou quer a lesão, responde por concurso de crimes. Né? Segunda qualificadora, se do estupro resulta a morte, eu tenho aqui, né, um aumento substancial da pena, né, como que era antes, se do fato resulta a morte, abrange a violência física, moral e a grave ameaça, né? E eu tenho que ter um cuidado se esse resultado morte não é fruto de culpa. Se é fruto de culpa, eu tenho aqui o préter dolo. Eu tenho um dolo para o estupro, mas o agente não aceita e não quer a morte, mas a vítima morre. Então eu tenho culpa com relação à morte. A confluência dessas duas situações me jogam lá para o crime préterintencional. Diferente do que acontece na progressão criminosa, né? O exemplo aqui é o maníaco do parque. Ele estuprava suas vítimas e depois de estuprar, ele matava. Né? Então, eu tinha lá um concurso de crimes. Opa, errei aqui. Errei o artigo, né? Vamos lá. Voltando aqui na borrachinha. O maníaco do parque, ele estuprava suas vítimas e depois ele matava suas vítimas. 121. Né? Então aqui não há que falar aqui em crime préterintencional, porque ele tinha intenção de matar depois de estuprar. A violação sexual mediante fraude, lá do artigo 215, né, que nós vimos ainda há pouco, traz lá no preceito primário, né, conjunção carnal, ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação ou vontade da vítima. Né? Reclusão de 2 a 6 anos,
Vejam que é substancialmente menor, né, do que o estupro. A pena máxima é a pena mínima do estupro. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também uma multa, né? E aqui a pergunta: a violação sexual mediante fraude é crime hediondo? A resposta não, senhores. Por que não? Não é crime hediondo porque não está na Lei 8.072. O direito penal, ele possui um princípio da, da tipificação estrita. Só é crime o que está na norma. Então, para ser crime hediondo, tem que estar na lei de crime hediondo, né? Como a violação sexual mediante fraude não está descrita na lei de crimes hediondos, ela não é considerado lá um crime hediondo. E aqui um quadro diferenciando, né, a violação sexual mediante fraude hoje, né? Hoje, violação sexual que antes era chamada de posse sexual. Essa posse sexual, segundo a doutrina, ela se relacionava à conjunção carnal mediante fraude. O crime só se configurava se fosse conjunção carnal. Quando muda essa regra para violação sexual, hoje o crime pode se configurar com a conjunção carnal ou ainda com outros atos libidinosos diversos da conjunção carnal. No tipo anterior era um crime bipróprio, o sujeito ativo só podia ser homem, o sujeito passivo só podia ser mulher. Hoje é qualquer pessoa, então é um crime bicomum, né? E ele abarcou um tipo penal, né, que era o atentado ao pudor mediante fraude, que tratava de atos libidinosos diversos da condição carnal. Aqui também eu tive a continuidade delitivo típica, né? Sai do artigo 216 e migra para o 215, né? Isso é chamado estelionato sexual, né? Então, mais uma observação, não houve abolício crimes, mas sim princípio da continuidade delitivo típica. Sai de um tipo penal, né? É importante que o que é abolício crimes? Quando a lei deixa de considerar determinada conduta como crime. E o que é a posse? Desculpa, gente. E o que é o princípio da continuidade delitivo típica? É quando determinada conduta está prevista aqui em determinado tipo penal e ele migra para outro tipo penal, aquela conduta, e continua sendo punível. Por exemplo, nós tínhamos, até certo tempo, até 2018, uma contravenção penal no artigo 61, que era a importunação ofensiva ao pudor, né? Uma passada de mão, um aperto, um beijo lascivo, era uma contravenção penal. O legislador entendeu que essa conduta ela era muito danosa. Em uma análise axiológica, uma análise valorativa de conduta, o legislador valorou como mais negativa essa conduta. E essa descrição do artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, ela migrou para o artigo 215-A, continua sendo uma infração penal, só que agora um crime, porém punido com uma pena de 1 a 5 anos de reclusão. Aí continuando aqui, senhores, nós temos ainda essa diferença que eu falei, né, que eu não posso confundir aqui, abolício crimes está aí, né, tá na tela aí. Abolício crimes tem um significado, né, a lei deixa de considerar crime, e a continuidade delitivo típica é quando continua sendo crime, mas em outro tipo penal, né. Aqui um quadrinho diferenciando, né, supressão da figura criminosa, formal e material, deixa de estar na lei penal, deixa de ser considerado um ato humano lesivo, né? A conduta não será mais punida, deixa de ser punível, inclusive há aqui a regressão da lei, né? Para beneficiar. E a intenção do legislador é não mais considerar o fato criminoso. Já na continuidade delitivo típica, ou continuidade normativo típica,
há uma supressão da forma do tipo, o fato permanece punível, a conduta criminosa apenas migra para outro tipo penal. Igual ali, sai do 216, migra para o 215. Né? Sai do 214, migra para o 213. Né? A intenção do legislador é manter o caráter criminoso do fato, mas com outra roupagem, via de regra aqui, né? Via de regra, aumentando o quanto da pena, né? Então, senhores, essa foi a nossa revisão de Direito Penal 4, né? Os crimes contra a dignidade sexual. Aos meus alunos aí, boa prova e nos vemos logo em breve. Até mais.